Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso tema de eclesiologia, doutrina da igreja. Semana passada nós paramos ali falando que Cristo sempre teve e terá sempre um reino neste mundo até o fim dos tempos. E a nossa continuação hoje, na nossa confissão de fé, nós vamos ver que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Por determinação do Pai, de uma maneira suprema e soberana, nele está investido o poder de chamar, instituir, ordenar e governar a igreja. Colossenses 1:18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A carta de Paulo aos Colossenses, ela tem como objetivo mostrar a supremacia de Jesus Cristo. E aqui então no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo fala: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então nós vamos nos ater à primeira parte do texto ali que fala que ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós precisamos então olhar para as Escrituras como algo muito óbvio que está escrito aqui. Que Cristo é o cabeça da igreja. Na minha versão de falar que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, a igreja é um corpo e Jesus é a cabeça. Nós, se não me engano, esta semana estávamos comentando com as nossas filhas aí que você consegue muito bem viver sem uma parte do seu corpo. Você não consegue viver sem a cabeça. De repente você tem alguma doença, e normalmente diabetes, você precisa amputar uma perna, alguma parte do seu corpo, e você continua vivo. Ou você sofre um acidente, você precisa amputar um braço, você tem um problema no dedo, você tem problema até no olho, e você pode tirar, você continua vivo. Só que você não consegue tirar a cabeça e continuar vivo. Você não conhece ninguém sem cabeça. Você conhece pessoas sem juízo, mas sem cabeça não. Então a ilustração de Cristo como cabeça, ele tem algumas finalidades. Nós vamos colocar apenas duas delas. Cabeça no sentido de autoridade. Ele é a autoridade sobre a igreja está sob suas ordens. Então o Senhor, ele é o cabeça, ou seja, ele é aquele que ordena, ele é a autoridade máxima da igreja. Nós estamos aqui por Cristo. E também tem a intenção de nos comunicar que nós não conseguimos viver sem Cristo, sem a cabeça. A igreja não consegue viver sem Cristo. A igreja não consegue viver sem cabeça. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe igreja sozinha. Não existe um corpo, um membro sozinho da igreja. Os atuais desigrejados falam: não, eu creio em Cristo, eu faço as minhas orações em casa, eu canto louvores em casa e eu tenho minha vida com Deus, eu não preciso ir a uma igreja. Só que a igreja é o corpo de Cristo e ela é sustentada por Cristo. Então, você como cristão deve compreender e ter esta noção de que Cristo é o cabeça, é a autoridade sobre a sua vida, e que você então deve pertencer a uma igreja, porque esta igreja é corpo, ela te faz pertencer a Cristo. E se você não faz parte deste corpo, você está de certa forma não pertencendo àquilo pela qual o Senhor morreu. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios que Cristo deu a sua vida pela igreja. Não está falando que a igreja salva, está falando que o fato de eu estar na igreja quer dizer que eu compreendi a mensagem do Evangelho e que eu estou me submetendo à autoridade de Cristo, estando numa igreja que é falha, que existem pecadores,
que pode sim existir hipocrisia, que pode sim existir pessoas que têm alguns problemas pecaminosos graves e que devem ser tratados, mas você deve pertencer a esta igreja. Você deve fazer parte de uma igreja. Mesmo que hoje em dia seja difícil acharmos uma igreja, você deve procurar com afinco uma igreja. Então, é por este motivo que nós pertencemos a uma igreja, porque nós pertencemos a Cristo, porque nós fazemos parte deste corpo. Não existe corpo com um membro só. Eu sou um membro sozinho aqui. Cristo é o cabeça de um membro só. É uma visualização meio bizarra de um corpo. Não. O corpo são membros que estão juntos para terem comunhão uns com os outros e estarem debaixo da autoridade de Cristo, que tem esta autoridade suprema, sendo o cabeça da igreja. No exercício deste poder que está investido, o Senhor Jesus chama a si aqueles que deste mundo lhe foram dados pelo Pai, através do ministério da palavra e por seu Espírito, a fim de que possam caminhar diante dele em todos os caminhos que ele lhes prescreve na palavra. Então, neste poder que Cristo tem, ele nos chama, nós somos chamados em algum momento. Em algum momento você creu no Evangelho, você compreendeu a mensagem e entendeu: preciso servir ao Senhor. O fato de eu ter crido no Evangelho não é só, eu criei, então agora eu vou ter uma mudança de vida moral aqui e acabou. Não, é o pertencimento a um grupo de pessoas diferentes, é estar com pessoas diferentes que passaram pela mesma transformação, porque foram chamadas pelo Senhor. Quando a Bíblia também usa a ilustração de Jesus como um pastor, ele chama as suas ovelhas. Ele não tem ovelhinhas individuais em cada pasto. Ele chama as suas ovelhas para que venham até ele. Vejam o texto de João capítulo 10, um texto bastante conhecido. João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então aqui o Senhor está falando anteriormente que ele dá vida pelas suas ovelhas, que ele conhece as suas ovelhas, que ele dá a vida por elas, e ele vai falar que ele tem ovelhas de outro aprisco. Então, ele está falando ali aos judeus, ele fala, existe um outro aprisco, que são os gentios. Então, não existem ovelhas individuais, existe o aprisco dos judeus e o aprisco dos gentios aqui a princípio. Mas percebam que ele fala que a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Não é um bando de ovelhas dispersas, cada uma fazendo o que bem entender. Se nós formos pegar características de uma ovelha, deixar uma ovelhinha sozinha em cada canto, ela não vai sobreviver por muito tempo. Ela vai cair em algum lugar, vai se quebrar, vai ser comido por outro animal, vai morrer de fome, vai morrer de frio. Porque as características, ela é dependente de um pastor. Ela é dependente, ela precisa estar com o pastor. E não existe o pastor individual ali. Eu vou ser pastoreado por Jesus individualmente. Não, é um grupo que está junto. Existe a ovelhinha líder lá, inclusive, que vai ter lá o sinozinho que as outras vão estar juntas com ela. Então, existe um rebanho, um pastor. Nós fazemos parte de um rebanho, é algo coletivo. Não existe rebanho de um. Rebanho é um grupo de ovelhas. E o Senhor chama essas ovelhas. Essas ovelhas
ouvem a voz do pastor, elas compreendem a voz do pastor. Vocês certamente já viram, aliás, coloquei até aqui um vídeo de um pastor chamando as ovelhas. Ele chama as ovelhas e as ovelhas vêm para perto do pastor. Então as ovelhas ouvem e elas querem estar juntas, elas querem ser pastoreadas, elas querem aprender, elas querem ser consoladas, protegidas, supridas, alimentadas, saradas das suas feridas. E esta vida em comunidade, esta vida no rebanho que o Senhor nos traz. Ele nos chamou como um pastor chama o seu rebanho. Ele no capítulo 12 de João, versículo 32. Jesus vem falando aqui sobre ele, sobre o mundo ser julgado. A partir do versículo 31 ele fala: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ele está falando aqui como ele iria morrer, e ele fala aqui então que ele vai atrair aqueles que são seus para ele, que vão crer, que vão continuar seguindo a Cristo, que vão formar um povo. É só nós vemos quando Jesus sobe aos céus, e ali há aquele momento onde eles ficam olhando aos céus, e nós vemos em Atos capítulo 1, fala: aquele que subiu um dia vai voltar, aqueles que ainda estão olhando lá do céu, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ali então há a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, aquele povo se reúne, crê no Senhor, aquela multidão se reúne e permanece em comunhão por um grande período de tempo, com pessoas que vieram de outros lugares. Nós vamos ver aqui nos próximos slides sobre essa questão da comunhão do povo de Deus. Ainda Mateus capítulo 28, versículo 20. Bastante conhecido nosso, quando Jesus traz a grande comissão, conhecida grande comissão, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor chama o seu povo. O texto de Mateus 28, 20, que fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Então vamos pregar o Evangelho, batizar pessoas e ensinar a guardar a mensagem. Então não é uma igreja de um homem só, de uma mulher só. É um povo que vai ensinando, pastoreando, cuidando, para que aqueles convertidos, aqueles regenerados, guardem a palavra de Deus, guardem aquilo que o Senhor tem ordenado. É uma vida de disciplina, e a igreja é necessária para isso, para haver disciplina, para que aqueles que creram no Evangelho guardem a palavra de Deus, amem a Cristo, compreendam a mensagem do Evangelho, não apenas estudem: eu acho que é assim, eu vou também entender. Não, é um pastorear, é um ser acompanhado. Isso falta muito hoje em dia. Essa questão de ser acompanhado, de ensinar, de repreender, de disciplinar. É de ser ensinado acerca da palavra de Deus. O texto que continua falando e manda que as pessoas assim chamadas caminhem juntas, formando sociedades locais, as igrejas, para a edificação mútua.
e a devida performance do culto público que ele quer dos seus neste mundo. Olha, irmãos, a nossa confissão é do século XVII e ela já fala sobre isso, que as pessoas caminham juntas, que elas formem sociedades locais, ou seja, tem um grupo local que se reúna para adorar ao Senhor. O cristianismo, ele é algo altruísta. Eu penso no outro, eu não penso apenas em mim mesmo. Eu não vou lá porque lá tem hipocrisia, porque tem uma pessoa assim, tem uma pessoa assim. O cristão, ele vai por amor a Cristo primeiramente, depois em amor ao seu irmão também, que ele reconhece que é um pecador, mas ele também reconhece, eu também sou pecador, eu também sou falho, e por mais que a minha hipocrisia, o meu pecado não esteja tão patente assim, eu sei o quão pecador eu sou. Talvez o meu pecado não esteja tão evidente, mas eu também sou tão pecador quanto eles. Essa é a questão de humildade. Eu estarei no meio de tantos outros pecadores, porque eu também sou um pecador, necessitado da graça de Deus. O fato de eu não pertencer a uma igreja demonstra o quão orgulhoso eu sou, o quão fariseu eu sou. Eu não sou como este publicano. Eu sou melhor do que eles. Eu não sou assim. E de certa forma estou sendo mais hipócrita do que eles. Porque acho, por algum motivo que há em meu coração, que eu sou melhor, que eu sou superior. E eu não preciso de igreja. E eu posso cultuar aqui. Quem te diz que você não precisa de igreja? Aonde está na Bíblia falando que você não precisa de igreja? Voltando um pouquinho ao texto de Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20. Mostra qual é a sua atitude quando há algum problema na igreja. E não é sair da igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade eu também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o Senhor nos mostra que ao estarmos participando de um culto público e vermos que alguém tem algo contra nós, precisamos confrontá-lo particularmente. Há um problema, eu vou lá e converso com esse irmão. Há uma dificuldade entre nós aqui. Vai entre ti e só. Se ele te ouvir, você ganhou, teu irmão. O problema está resolvido. E a Bíblia então nos mostra esta questão da comunicação direta. E se ele não te ouvir, você leva testemunhas para que este fato se estabeleça. Olha, esse irmão não se arrependeu, nós vamos lá conversar com esse irmão porque ele está em pecado e não se arrependeu. Vamos lá então, com duas ou três testemunhas, levar esta mensagem de repreensão a este irmão. E se não há arrependimento mesmo nesta questão, mesmo nesse sentido, leva à igreja, irmãos. Esse irmão está em pecado impenitente, foi conversado particularmente, foram levados testemunhos, este irmão foi dado tempo para que ele se arrependesse, não houve arrependimento, traz a igreja a oportunidade de repreensão a este irmão, e se este irmão não atende a esta repreensão, ele é desligado do corpo. Esta é a forma de agir. E é assim que a igreja age, é assim que a comunidade age. Ali só há hipócritas. Não.
Se há hipocrisia, se há questões a serem trabalhadas, vão ser tratadas, vão ser colocadas, até que haja uma resolução, mesmo que essa resolução seja de fato uma exclusão. E aí o Senhor vai falar que aquilo que foi ligado na terra terá sido desligado no céu, falando desta questão da autoridade, de a igreja ter esta autoridade de repreensão. Se a igreja ligou na terra, está ligada no céu. Se desligou, no sentido de desligar uma pessoa, estaria, nesse sentido, essa pessoa estaria desligada do céu, não de perder a salvação, mas que ela não pertence ao reino, ela está desligada. Há um desligamento, há uma desconexão, que ela não pertence a este grupo. Chegou a este fato, a repreensão, que ela não se arrependeu, que ela está trazendo frutos de que ela não tem ligação alguma com o reino de Deus. E o fato de falar aqui, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, são 2 reunidos com o povo de Deus para levar esta questão da disciplina, de repreensão. Então a igreja tem esta prerrogativa de tratar estas questões de edificação, de repreensão, porque é um lugar onde se tem pecadores e é necessário tratar o pecado. É assim que a igreja. Pessoas sozinhas, como se tratará o pecado? Eu sei que eu tenho pecado, então eu peço perdão, ali está tudo certo. Não é assim. Não é assim que Deus faz. Não é este o caminho. Não é o que o Senhor ensina. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando a sua obediência ao chamado de Cristo, tanto por confessarem a Cristo, como também pelo seu modo de vida. Então, os membros das igrejas são chamados de santos, não porque eles são santinhos, perfeitos, impecáveis, mas porque santos são aqueles que foram separados por Deus. E Paulo, quando vai fazer estas saudações iniciais, ele chama ao povo das igrejas de santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo fala: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Eles foram chamados para serem santos. Eles são santos porque foram separados por Deus e devem viver em santidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A próxima carta, depois de Romanos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Então está falando da igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Vocês estão sendo santificados, vocês foram separados por Deus, vocês foram consagrados a Deus, e ele fala que vocês foram chamados para ser santos. Os irmãos devem lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja bem problemática, tinha ciúmes, contendas, problema de imoralidade sexual, problemas de divisões, problemas de irmãos processando outros, colocando na justiça os irmãos, problema de ciúme de um com o outro com relação aos dons espirituais, marido abandonando esposa, esposa abandonando marido, tantas outras questões. Mas o Senhor fala: vocês foram chamados para ser santos, vocês são santificados, porque aqueles que são crentes verdadeiramente são santos, com todos os problemas que existiam na igreja de Corinto, com todo o egoísmo daqueles que iam para a ceia e comiam antes lá, ao invés de tomar uma tacinha de vinho, se embebedavam e profanavam a ceia do Senhor e comiam dignamente.
O Senhor fala, vocês foram chamados para serem santos. Vamos destituir aqui, não vai mais existir igreja em Corinto, porque existe muita hipocrisia lá. Cada um vai para a sua casa, faz as suas orações, participa da ceia lá, você sozinho lá, e nada mais. Mas nós somos chamados para sermos santos, e a questão da santidade envolve evangelismo. E como você vai evangelizar alguém? Você vai evangelizar e falar, agora que eu te evangelizei, você creu no Evangelho, você vai para a sua casa, faz as suas orações, assiste um culto no YouTube, e continua evangelizando na rua. Cada um vai para a sua casa. Vamos fazer assim. Vamos fazer cultos unicelulares. Se existem as células, porém, nós vamos fazer cultos unicelulares. Só tem uma célula, a célula de uma pessoa só. Então, é incorreto pensar assim. O Senhor chama a igreja com todos os problemas que ela vai ter. E ela teve problemas desde o início. E ela teve dificuldades desde o início. E ela teve desafios desde o início. Então não é motivo para nós fugirmos da igreja, largarmos a igreja porque há desafios, porque há problemas, porque há dificuldades, porque há pecado, porque eles sempre existiram. Porque você e eu estamos aqui, você e eu somos pecadores, você e eu somos limitados, você e eu temos problemas. E só pelo fato de nós estarmos aqui, eles existirão. Mas isso não é motivo para nós deixarmos de estarmos aqui. Os chamados consentem voluntariamente em ter comunhão uns com os outros. Perceba aqui, voluntariamente, de acordo com o mandato de Cristo, e por vontade de Deus entregam-se uns aos outros e ao Senhor, submetendo-se às ordenanças do Evangelho. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor a nos unirmos à igreja, nós pertencemos a ela voluntariamente. Você não é obrigado a estar aqui. Você deve estar aqui por prazer, por satisfação. Você vem alegremente fazer parte do corpo de Cristo. Você vai à casa de um irmão, tem comunhão com ele, ora com ele, fala do Evangelho, estuda uma palavra de Deus voluntariamente. Poxa, vou ter que ir lá visitar esse irmão, orar com ele, visitar no hospital, aconselhar. Poxa, que difícil. Não, tem que ser algo prazeroso. Tem que ir à igreja hoje. Podia ficar em casa assistindo TV, dormindo com esse frio. Tem que ser algo prazeroso. Eu vou encontrar meus irmãos, eu vou conversar, eu vou orar com eles, eu vou expor as minhas dificuldades, eu vou expor as minhas alegrias e me alegrar com eles. Vejam que o texto de Atos capítulo 2, o relato de Lucas ali, nos fala dos cristãos no dia do Pentecostes, ali, a descida do Espírito Santo, a esse derramamento do Espírito. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu gostaria de seguir ainda um pouco mais o texto aqui. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então ele fala que, houve conversão de 3.000 pessoas. Ok, se converteram 3.000 pessoas ali. Derramamento do Espírito. E o que aconteceu? Cada um voltou para a sua cidade. Será? Que ali fala que eles falaram em línguas, que aqueles servos do Senhor falaram em línguas, na língua daqueles que estavam ali. E cada um ouviu na sua própria língua, e eles creram no Evangelho. Esses 3.000 creram e foram batizados. Ora, se o Senhor quisesse que nós vivêssemos individualmente, eu falaria, agora cada um vai para o seu canto, regozijando, alegre, e cada um voltou para o seu lugar lá e foi lá e pregou para cada um dos que estavam ali
e cada um foi para a sua casa e permaneceu ali cultuando ao Senhor. Vamos falar que aquelas pessoas continuaram ali. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Então, é aquela comunhão. É você perseverar junto. É você partir o pão de casa em casa, como o texto fala aqui. É o prazer de estar junto. Irmãos, nós temos que entender que a comunhão entre nós, ela é uma figura, um relance, um gostinho do que nós teremos na eternidade. Ou você acha que na eternidade cada um estará no seu canto, ou nós nos reuniremos com o povo, multidões de todos os povos, línguas, raças e nações, e estaremos todos juntos cultuando ao Senhor? Ou será que cada um vai lá individualmente cultuar a Cristo? E agora é a vez do irmão estar lá. Agora ele foi lá cultuar ao Senhor, ele teve lá os seus 5 minutinhos da eternidade, agora vem o outro, mais 5 minutinhos. Você imagina, mas só 5 minutinhos na presença do Senhor, e eu vou ter que esperar todas essas multidões, e eu vou ter que ir lá de novo e voltar no final da fila? Ah, não. Irmãos, haverão multidões cultuando a Cristo por toda a eternidade. E a comunhão que nós temos aqui é este gostinho que nós temos. O cristão, ele tem que ter este prazer de estar junto uns com os outros, de ter comunhão, de conversar, porque isso é aquele gostinho da eternidade. Nós estaremos todos juntos para sempre, em comunhão entre nós, cultuando a Cristo. Percebam, né? Como isso é importante. Se no Antigo Testamento os sacrifícios eram figura do Cristo que viria, a comunhão da igreja que nós temos hoje é a figura do que nós teremos na eternidade com Cristo. E tem tantas pessoas negligenciando isso, achando que é nada. Se nós achamos que isso é nada, que isso é irrelevante e insignificante, o que nós pensamos da eternidade? O que nós pensamos da comunhão uns com os outros que nós vamos ter na eternidade? Um pouquinho para frente, capítulo 5, versículos 13 e 14. Pegando o contexto aqui, Ananias e Safira haviam mentido, porque eles vendem ali seus terrenos, eles veem pessoas vendendo seus terrenos e distribuindo ali para que aqueles que vieram de outros lugares pudessem permanecer mais algum tempo ali. Não havia essa previsão de que havia esse derramamento do Espírito e aqueles convertidos ficariam mais tempo. Então, os irmãos vendem os seus terrenos para que estes irmãos sejam sustentados por mais um tempo ali, em comunhão com eles. E tão bom que estava ali. O irmão tem um terreninho a mais, eu vou vender aqui, para que possamos sustentar este povo todo que está aqui. Ananias e Safira fazem isso. Entretanto, eles colocam aos pés dos apóstolos, falando que entregaram todo o valor, e na verdade não entregaram todo o valor. Então eles morrem não por não terem entregado todo o valor. Não era necessário isso. Vai ser até explicado na terceira. Mas eles morrem porque eles mentiram ao Espírito Santo. E aí então, versículos 13 e 14, agora nós pegamos o contexto aqui. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. O que está falando aqui é, aqueles que não criam no Evangelho, falam, não vou me reunir com esse povo, não. Viu o que aconteceu com aquele Ananias, com a Safira lá? Olha só, eles não fizeram de acordo com o que era para ser feito lá, eles foram mortos. Eu não estou disposto a morrer,
Mas aqueles que compreendiam o Evangelho iam sendo acrescentados ao povo. Perceberam que eles foram acrescentados. Aqueles que tinham temor pela punição, porque viram a justiça de Deus, inclusive, não, nós não queremos. Mas aqueles que criam, eles eram acrescentados. Ah não, mas já tem muita gente, olha só, 3 mil convertidos lá, mais gente vindo aqui, é muita gente, essa confusão toda aqui. Não, eu quero estar lá, eu compreendi o Evangelho, eu compreendi a mensagem do reino, eu compreendi que Cristo é o Salvador, o Messias, o prometido, aquele que veio para me resgatar, me livrar do pecado. Eu quero fazer parte deste povo, eu quero fazer parte deste corpo. Não há a fuga que há, é dos incrédulos, é daqueles que não querem comunhão com o povo de Deus. Aqueles que vêm é porque têm o prazer de estarem juntos, é que querem estar ali, é que querem aprender da palavra de Deus, querem louvar ao Senhor, querem participar da igreja, querem cultuar a Cristo. É isto que o povo de Deus faz. É este prazer de estar junto, de ir à casa um do outro, de orar um pelo outro. O irmão está enfermo, vou visitá-lo, vou orar por ele. Está no hospital, vou visitá-lo. Teve uma perda na sua família, vou até lá dar um abraço e chorar com ele. Ah, o meu irmão passou no vestibular. Um rapaz passou, vou lá cortar o cabelo dele. Vou abraçá-lo, vou jogar farinha na cabeça dele, vou me alegrar com ele. Ah, a irmã da igreja está grávida, vou se alegrar com ela, vou dar um abraço, orar, agradecer a Deus, estar em todos os momentos juntos. É a alegria, é o prazer de estarmos juntos, de sorrirmos, de chorarmos, de abraçarmos, de nos entristecermos, de nos regozijarmos. É o prazer de estar junto, porque nós estamos fazendo isso pensando como é bom e vai ser infinitamente melhor na eternidade. Como é gostoso a gente estar junto e vai ser tão melhor ainda na eternidade. Vamos pegar aí no texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13, nós encerrarmos esta parte. Eu vou falar aqui sobre contribuição, sobre nós nos importarmos uns com os outros. Paulo faz essa coleta para ajudar as igrejas menos favorecidas. E a partir do versículo 12, no capítulo 9, ele fala: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então veja o papel que a igreja tem. Aqueles convertidos de Atos capítulo 2, batizados, essa ministração das ordenanças de Deus, de batismo, de participar da ceia do Senhor, de ter comunhão com os irmãos, e agora de poder contribuir com os outros, contribuir com os mais necessitados. Então nós nos submetemos àquilo que o Senhor nos deu, a alegria de contribuirmos uns com os outros, de vermos as necessidades, os problemas de cada um e termos esse privilégio de ajudarmos, a alegria de ajudarmos. É esse o papel da igreja, ajudarmos os mais fracos, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, de percebermos as fraquezas de com uma situação específica e orientar, e orar, e conduzir, e encorajar esta igreja, a igreja que leva o Evangelho
prega o Evangelho, batiza, ministra a ceia, traz disciplina e conduz, ensina, contribui. Uma igreja que tenha o prazer de contribuir, o prazer de ajudar, o prazer de ver o reino de Deus sendo espalhado por este mundo. Esta é a igreja do Senhor. Não existe igreja de uma pessoa só. Desigrejado já fala, não é igreja. Cristo morreu pela igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ah, existe a igreja invisível. É verdade. Existe a igreja invisível, que é a igreja dos crentes verdadeiros. Mas esses crentes verdadeiros da igreja visível, da igreja invisível, pertencem a uma igreja visível. Você não é crente só, não é igreja sozinho. Então compreenda isso, quão maravilhosa, quão grande é a missão da igreja. Quando você entende que não precisa participar da igreja, você está renegando aquilo que o Senhor mandou você fazer, estar numa igreja com todos os desafios, alegrias e privilégios que ela tem. Você está desprezando aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor formou a igreja para que fosse o seu corpo, para que vivesse para a glória dele. Vamos encerrar aqui, passamos a parte das dúvidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos fazer parte da sua igreja, por ter morrido por nós. Senhor, agradecemos porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos chamou e nos deu esse grande desafio de participarmos de uma igreja. Pessoas, todos nós pecadores, que necessitamos de encorajamento, de disciplina e o privilégio de estarmos juntos, contribuindo financeiramente, espiritualmente, e de podermos ter esse privilégio da comunhão, que é um pouquinho que nós teremos na eternidade. Grande será essa comunhão que teremos contigo para todo sempre, Pai. E nós bendizemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.